Na ilha de Chipre, por volta de 300 anos antes de Cristo, vivia um próspero comerciante chamado Zenão. Durante uma viagem entre a Fenícia e o porto de Pireu, seu navio naufragou, levando consigo toda a sua preciosa carga. Num único instante, algo completamente fora do seu controle o transformou de um homem muito rico em alguém que não possuía mais nada. Agora, imagine-se no lugar de Zenão. Como você reagiria ao ver o trabalho de uma vida inteira desaparecer sob as ondas do mar? Você ficaria tomado pela raiva ou pela tristeza? Sentiria que a vida foi injusta com você? Essas seriam reações comuns para a maioria de nós. No entanto, não para Zenão, o fundador do estoicismo. Hoje, vamos explorar como o estoicismo, uma filosofia antiga, nos ensina a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, e como essa simples distinção pode transformar a sua vida. A essência do estoicismo reside na aceitação e na indiferença racional diante dos eventos externos. Após esse revés, Zenão encontrou inspiração nas leituras de Sócrates e outros grandes filósofos, desenvolvendo uma nova filosofia de vida. Para ele, ainda que não possamos controlar o que nos acontece, temos total controle sobre como reagimos a essas situações. E é exatamente nesse controle que reside nossa verdadeira força. Em vez de lamentar a perda de suas mercadorias, Zenão escolheu uma abordagem diferente. Manteve-se sereno e firme diante da adversidade. Ele entendeu que, ao aceitar a realidade e não permitir que o infortúnio abale sua paz interior, estava plantando as sementes de uma filosofia que influenciaria gerações. Uma pequena mudança de perspectiva pode transformar o curso de uma vida inteira. Assim como Zenão descobriu, a verdadeira sabedoria está em como interpretamos e reagimos aos desafios que enfrentamos, e não nas circunstâncias em si. O estoicismo é uma linha filosófica que teve um impacto duradouro na história e no desenvolvimento da ética ocidental. A palavra estoicismo deriva de um local em Atenas chamado Pórtico ou Estoa, onde os primeiros filósofos se reuniam para ensinar e discutir suas ideias. Os três principais fundadores do estoicismo são Zenão de Cídio, Cleantes e Crísipo. Zenão, considerado o fundador da escola estoica, acreditava que a virtude era a única coisa intrinsecamente boa e que deveríamos buscar a autossuficiência emocional, a sabedoria e a coragem para viver em conformidade com a natureza. Cleantes, o segundo líder da escola, expandiu e aprofundou os ensinamentos de Zenão. Ele enfatizou a importância do estudo da natureza para compreender os princípios do cosmos e a ordem do universo. Já Crísipo consolidou os principais fundamentos do estoicismo e contribuiu para a teoria da virtude, identificando 4 virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e autodisciplina. O estoicismo continuou a evoluir após a morte de Crísipo, com vários filósofos estoicos proeminentes, como Sêneca, Epícteto e Marco Aurélio. Esses filósofos estoicos desempenharam um papel importante na preservação e na expansão da filosofia estoica, tornando-a uma das escolas filosóficas mais influentes da antiguidade e uma fonte de sabedoria perene que ainda ressoa nos dias de hoje. Um dos princípios fundamentais do estoicismo, e talvez o mais conhecido, é a distinção entre o que está sob o nosso controle e o que não está. Esta ideia, conhecida como dicotomia do controle, foi amplamente discutida por filósofos estoicos como Epícteto, Marco Aurélio e Sêneca. Ela propõe que a chave para uma vida tranquila e equilibrada está em saber diferenciar entre aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos. Imagine sua vida como uma grande jornada. Ao longo dessa jornada, há coisas que você pode influenciar diretamente e outras que estão completamente fora do seu alcance. Segundo o estoicismo, o que podemos controlar são nossos pensamentos, ações, reações e escolhas. Já aquilo que não podemos controlar inclui fatores externos, como o comportamento dos outros, as circunstâncias da vida, como o clima, o trânsito e as mudanças econômicas, o acaso e eventos imprevisíveis, como doenças ou desastres naturais. Você sabe por que tantas pessoas escolhem o estoicismo como estilo de vida? Em grande parte, porque nossas emoções muitas vezes nos traem, fazendo com que nos apeguemos a expectativas irreais e a ilusões de controle.
Em um mundo cheio de reviravoltas, nossas emoções podem acabar nos atrapalhando. A verdade é que não ficamos tristes apenas porque coisas ruins nos acontecem. Ficamos tristes porque essas coisas nos surpreendem. A chuva, por exemplo, é um fenômeno natural e benéfico, mas se você for pego de surpresa, sem um guarda-chuva, a experiência não é agradável. No entanto, aprendemos a esperar pela chuva e a aceitá-la, sabendo que a mesma é passageira. A frustração e o sofrimento surgem, muitas vezes, porque tentamos controlar o que está fora do nosso domínio. Pense em quantas vezes você se irritou por algo que não podia mudar. Talvez tenha sido o comentário de alguém que te magoou, um atraso de um voo ou até mesmo o clima no dia de um evento importante. Mas será que faz sentido gastar sua energia com algo que você não pode alterar? Nas palavras de Epícteto, a principal tarefa da vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões, para que eu possa dizer claramente a mim mesmo o que são externas e não estão sob meu controle e o que tem a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Embora não possamos controlar o resultado final das nossas ações, podemos sempre decidir o que fazer e como agir. Isto significa dar o nosso melhor em cada tarefa, sabendo que o desfecho pode não estar em nossas mãos. Por exemplo, podemos decidir viver de acordo com virtudes, como a sabedoria, coragem, justiça e autodisciplina. Esses valores irão orientar nossas ações e nos ajudarão a manter a integridade mesmo diante de dificuldades. Por outro lado, há uma vasta quantidade de coisas que simplesmente não estão sob o nosso controle. Tentar mudar ou resistir a essas situações pode levar à frustração, ansiedade e sofrimento desnecessário. Por exemplo, muitas vezes nos pegamos analisando o passado, se perguntando o que aconteceria conosco se tivéssemos tomado uma decisão diferente. O passado já aconteceu e não pode ser alterado. Ficar preso a arrependimentos só nos impede de viver plenamente o presente. Da mesma forma, o futuro é incerto e, embora possamos planejar, não temos controle absoluto sobre o que irá acontecer. A morte é o maior exemplo do que não podemos controlar. Epícteto aconselhava a lembrar-se da morte diariamente, não como uma forma de medo, mas como um lembrete de que a vida é passageira e deve ser valorizada. O reconhecimento da inevitabilidade da morte nos ajuda a viver com mais propósito e menos medo. Antes de prosseguirmos com o vídeo, gostaria de convidar você a conhecer o nosso e-book intitulado Os Caminhos do Estoicismo. Nele, você encontrará 10 lições que o estoicismo nos ensina para uma vida mais serena e plena. Além disso, todo o conteúdo desse vídeo foi inspirado em sua leitura. Portanto, se você quer conhecer mais sobre essa filosofia, estarei deixando o link nos comentários e na descrição. Voltemos ao vídeo. A aceitação do que está fora do nosso controle não é um sinal de fraqueza ou resignação, mas sim de sabedoria. É entender que lutar contra o incontrolável é como tentar segurar o vento com as mãos. Ao invés disso, o estoicismo nos ensina a focar no que realmente podemos mudar, nossa percepção e nossa própria atitude. Por exemplo, ao perder o emprego, o ato de aceitar não significa cruzar os braços e esperar que algo caia do céu. Tampouco se deixar levar pelo desânimo e lamúrias. Significa aceitar que o emprego foi perdido e que isso faz parte da realidade. Mas também significa tomar medidas para procurar novas oportunidades ou aprender algo novo. Quando aceitamos que certas coisas estão fora do nosso controle, liberamos uma enorme quantidade de energia emocional que antes era desperdiçada em frustração e ressentimento. Em vez de lutar contra o que não pode ser mudado, podemos focar no que realmente importa, nossas próprias escolhas e atitudes. A prática da aceitação estoica não significa passividade. Pelo contrário, significa agir ativamente naquilo que podemos controlar e liberar a ansiedade sobre o que não podemos. Assim, quando enfrentamos um desafio, podemos perguntar a nós mesmos: está sob meu controle? Se sim, podemos fazer algo a respeito. Se não, devemos aceitar e adaptar nossa atitude. Essa simples pergunta pode nos ajudar a ter uma vida muito mais tranquila, nos libertando do peso de tentar controlar o que está além do nosso alcance. Marco Aurélio, grande imperador e filósofo estoico, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ao aplicar essa sabedoria, podemos nos libertar do sofrimento que vem da resistência ao incontrolável e encontrar uma paz profunda.
O estoicismo não é sobre ser indiferente ou apático, mas sobre desenvolver uma perspectiva que nos permite viver de forma plena e autêntica, independentemente do que venha a acontecer. Em um mundo repleto de incertezas, o estoicismo nos oferece uma ferramenta prática para navegar pelas adversidades. Vimos como essa filosofia continua relevante e aplicável, oferecendo ferramentas práticas para lidar com as incertezas da vida moderna. Aprendemos que o verdadeiro poder está em focar nas nossas ações, valores e atitudes, aceitando com serenidade o que está fora do nosso controle. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar com seus amigos. É a sua forma de nos ajudar a atingir mais pessoas. Visite nosso perfil para mais conteúdos sobre autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria e outros assuntos que irão te ajudar na tua caminhada pessoal. Muito obrigado e até a próxima.